Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nesse mês de setembro, denominado Setembro Amarelo, nós estamos falando de algumas doenças da mente e do coração. Começamos falando sobre a ansiedade e ainda vamos continuar falando sobre ela, porque nós temos muitos princípios bíblicos da Palavra de Deus que nos ajudam a combater a ansiedade. Nosso último meditação foi Muda o foco da sua ansiedade. E hoje nós vamos falar que é combata a ansiedade com oração. Exatamente como Mateus capítulo 6, ele contém então aquelas grandes afirmações sobre a ansiedade que nós vimos na semana passada. Essa semana, meditando em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo ele nos recomenda como evitá-lo. Em ambas essas passagens, elas contêm textos mais amplos das Escrituras sobre o assunto. E elas são fundamentais para a nossa compreensão de como Deus considera a ansiedade e por que Ele o faz dessa forma como nós vimos. Os ensinamentos, eles são claros, são importantes e diretos, sem rodeios. E nós vamos então meditar nesta semana, neste capítulo 4 de Filipenses, que você pode meditar também, anotar na sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 9. Paulo também exibe então uma série de ordenanças a respeito da ansiedade. E ele começa assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E ainda fala: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Paulo aqui, ele recomenda que não sejamos ansiosos. Nós temos aqui recursos bíblicos para vencermos esse inimigo constante das nossas almas. Ele fala não apenas isso, não sejamos ansiosos, mas ele nos ajuda a preencher o vazio, conduzindo-nos a atitudes positivas. Ele diz: cuide da sua mente, dos seus pensamentos. E ele fala então sobre a oração, sobre termos os pensamentos e as atitudes corretas. Pois a melhor forma de eliminarmos um mau hábito é substituí-lo por um outro bom. E em poucos hábitos são tão perniciosos ou tão nocivos à saúde espiritual, emocional e até física dos cristãos como a ansiedade. Então aqui ele fala que a oração é o principal meio para combatê-la. Pensamentos e atos são próximos, são os próximos passos lógicos, porém tudo deve começar com a oração. E aqui ele fala algo muito importante. As pessoas quando ficam com a mente doente, trazem os problemas, conseguem problematizar coisas que não são problemas. Eu hoje tenho uma atitude que o Senhor me ensinou. Eu encontro muitos desafios diários, mas eu não torno eles problemas. Eles são desafios e eu tenho um Deus todo-poderoso que me ajuda e me auxilia por meio dos princípios da palavra de Deus a vencer cada dia o seu mal. Então,
o que nós estamos aqui aprendendo com o apóstolo Paulo é que nós devemos reagir aos problemas com ações de graça, lembra? Ele diz que em tudo, porém, tudo, quer dizer, tudo é tudo, coisas boas e coisas não boas. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, ele está nos ensinando aqui nesse versículo 6 a orar com gratidão, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da enfermidade, mesmo no meio do sofrimento, no meio das agruras da vida. Ele nos ensina a orar com gratidão. Então, Paulo está se referindo aqui a orações específicas feitas a Deus no meio da dificuldade. Então, em vez de orarmos a Deus com sentimento de dúvida, de desalento, de desânimo, de descontentamento, devemos nos aproximar dele com atitude de gratidão antes de pronunciarmos uma única palavra. Olha, e nós podemos criar esse hábito. Nós podemos fazer isso com sinceridade quando nós compreendemos que Deus promete não permitir que algo nos aconteça além daquilo que nós possamos suportar. 1 Coríntios 10:13 nos traz esse princípio importante que nós devemos lembrar que Deus prometeu não permitir que algo nos aconteça além daquilo que nós podemos suportar. E outra coisa que nós devemos guardar na nossa mente é fazer, Deus faz com que tudo concorra para o nosso bem. Romanos 8:28. E outra coisa que ele nos fala em 1 Pedro 5:10, e ele nos aperfeiçoa, nos afirma, nos firma, nos fortifica e nos fundamenta diante dos sofrimentos. Então pegue a sua Bíblia e leia esses textos, guarde, medite, coloque isso como princípios chaves para a sua vida cristã. 1 Coríntios 10:13. Que o Senhor promete não permitir que algo nos aconteça além daquilo que podemos suportar. E que Ele faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem. Romanos 8:28. E Ele usa todas essas coisas para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar e fundamentar diante do nosso sofrimento. Esses são princípios chaves para a nossa vida. Então nós devemos memorizar esses textos, permitindo que eles sejam um crivo pelo qual nós devemos interpretar automaticamente tudo aquilo que nos acontece. É com este olhar que nós devemos olhar os sofrimentos da vida. Nós devemos saber que todas as dificuldades, elas estão dentro de um propósito de Deus. E nós devemos agradecer-lhes por seu poder e promessa que estão disponíveis nesse tempo. Então, nossa meditação de hoje: reaja aos problemas com orações e ações de graça. Se você for grato, você será liberto do medo e da ansiedade. Essa é uma demonstração real de confiança de seu problema no controle do soberano Deus. Isso é fácil de fazer, uma vez que há tantas bênçãos a ser agradecidas, sabendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades, diz Filipenses 4:19. Que Ele tem um íntimo contato com as nossas vidas, diz o Salmo 139:3. Que Ele cuida de nós, 1 Pedro 5:7, e que todo o poder pertence a Ele, de Salmo 62:11. Que Ele está nos tornando cada vez mais semelhante a Cristo por meio de todas as coisas, usando todas as coisas, e que nada lhe escapa ao seu olhar. Salmo 147:5. Olha, amanhã nós vamos ver alguém que mesmo em meio a um desastre
gigantesco. Conseguiu olhar com gratidão aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava experienciando naquele tempo. Então, amados, até amanhã com nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Vença a ansiedade com a oração e com ações de graça. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais Gota de Esperança. Deus te abençoe e até lá!